Tarado à solta. Homem é preso após tentar agarrar mulher dentro de ônibus no RJ. Perseguição insana. Polícia intercepta 2 ônibus no Paraná. Atrás das grades. Homem é preso com drogas dentro de ônibus da Intran. Tragédia na Bahia. Batida frontal resulta em morte de motorista. Sequestro a ônibus aterroriza moradores de Maringá. Tá indo, ó. Tá indo embora lá, ó. Que absurdo. Ó o ônibus ali, ó. O ônibus, ó. Cheio de gente. Ó o povo indo a pé. Ó, o povo tá indo a pé ali, ó. Simplesmente parou o ônibus, falou, não vou mais, vou chamar outro ônibus para levar vocês. Tô fora. Motorista de ônibus abandona busão no meio da pista, também em Maringá. Chama o bombeiro. Ônibus pegam fogo no Rio e em São Paulo. Atolados na pista. Ônibus da rota é empurrado por passageiros na Bahia. Malandro é pego fazendo cigarro misterioso dentro de ônibus de Jundiaí. Olá, boa noite. Começa agora o Expresso Alerta, um jornal vibrante que mostra o mundo rodoviário como ele é. Uma mulher de 53 anos morreu atropelada por um ônibus da Alfa Rodobus na Avenida Mário Lopes Leão, no Santo Amaro. O coletivo operava na linha 736I/10, Jardim Engá, Santo Amaro. O programa de redução de acidentes da SP-Trans está agindo nesse caso. Os bombeiros atenderam a ocorrência. Na região do Terminal Capelinha, 2 homens de moto morreram atropelados por um ônibus da Campo Belo. O motorista informou que o sinaleiro estava aberto para o ônibus e que, de repente, a motocicleta invadiu a frente do ônibus. O motorista só parou ao escutar o barulho da batida. A Polícia Civil investiga esse caso. No Itaim Paulista, um ônibus da Transunião bateu contra um poste. O coletivo operava na linha 2004/10, Jardim Nossa Senhora do Caminho, CPTM Guaianazes. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Em Itaquera, um ônibus também bateu contra um poste da rede elétrica. Esse coletivo em questão operava na linha 3031/10, Jardim Alto Paulistano, metrô Itaquera. Ninguém ficou ferido. Em Carapicuíba, um idoso de 60 anos foi atropelado por um ônibus da IMTU. O coletivo atendia a linha 283, Carapicuíba-Osasco, Cidade Ariston, Vila Iara. Segundo o Corpo de Bombeiros, o idoso teve ferimentos graves na perna. Em Campinas, um ônibus da Cometa bateu contra um caminhão na rodovia Dom Pedro I. O motorista do ônibus teria atingido a traseira da carreta. Ele ficou ferido, com apenas escoriações leves. O coletivo seguia de Campinas para Sumaré. Em Jundiaí, o motorista do carro passou mal e atingiu um ônibus da Capeline. Somente uma pessoa ficou ferida. Também em Jundiaí, olha só esse caso. Um homem foi visto bolando um cigarro um tanto misterioso dentro de um ônibus da cidade. Olha só as imagens. As conclusões eu deixo com vocês. E eu creio que eu não preciso falar mais nada. Em Tatuí, um ônibus da aviação SKS que fazia o transporte de pacientes de Capão Bonito pegou fogo na SP-127. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A ação de desembarque do ônibus precisou ser rápida, isso porque haviam pessoas de cadeira de rodas a bordo. Na Raposo Tavares, um homem foi preso dentro de um ônibus com produtos contrabandeados, em Álvares Machado. Segundo a polícia, a fiscalização faz parte da Operação Impacto. Na Via Dutra, um acidente envolvendo um ônibus da Flixbus Adamantina deixou 2 pessoas feridas em São José dos Campos. Segundo o motorista que dirigia o ônibus, uma carreta bateu na traseira do coletivo. Os feridos foram levados ao hospital pelo Corpo de Bombeiros. No Rio, olha só essa informação. Um absurdo. A Guarda Municipal de Maricá apreendeu um homem que teria importunado sexualmente uma jovem de 21 anos. O caso aconteceu na linha E30A. Além de sofrer a importunação, o homem tentou agarrar a mulher. Vendo tudo isso, a mulher gritou e pediu socorro a outros passageiros que estavam a bordo e conseguiram deter o agressor. Infelizmente,
bem depois do dia 8 de março, Dia da Mulher, cenas tristes como essa acontecem. Muito complicado. Tomara que esse cara fique um bom tempo na cadeia. Em Macaé, um ônibus pegou fogo na Serra do Córrego do Ouro, na RJ 162. As causas estão sendo investigadas. Em Petrópolis, 2 ônibus da Petroíta colidiram de frente no bairro Taquara. Segundo informações, a vegetação alta na região afetou a visibilidade dos condutores. O local também é uma curva fechada. Em Friburgo, mais um retrato da péssima conservação da frota de ônibus da Nova FAO. Um ônibus da empresa, adivinha, pegou fogo. Não se tem muitas informações do porquê o fogo começou. Aparentemente, segundo informações, foram problemas mecânicos. Uma mulher ficou ferida. Em Minas, um motociclista morreu atropelado por um ônibus em Juiz de Fora. Segundo a PM, o motociclista acabou derrapando na pista e foi parar debaixo do ônibus. Sem tempo de reação, o motorista não conseguiu frear e o ônibus, infelizmente, passou em cima da cabeça do rapaz. Que triste, hein? Complicado. Que Deus conforte a família. Em Vespasiano, um ônibus colidiu contra um carro e deixou uma pessoa morta na MG 10. Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu no sentido BH. O SAMU atendeu a ocorrência. Em Janaúba, um ônibus com destino a Espinosa pegou fogo na MG 122. O coletivo saiu de São Paulo com 19 pessoas a bordo. Segundo o motorista, as rodas travaram e o fogo começou. No sul do estado, um grave acidente entre 2 ônibus e uma carreta deixou 4 pessoas feridas na MGC 267, em Cambuquira. O motorista da carreta e 3 pessoas no ônibus ficaram feridas. Cada motorista apresentou uma versão diferente do ocorrido. O da carreta informou o seguinte: para evitar uma colisão com um carro que vinha na contramão, ele bateu no ônibus. Já um dos motoristas dos ônibus disse que tentou desviar o coletivo para o acostamento, a fim de fugir de uma carreta que seguia desgovernada pela pista. Como não houve um consenso de que versão está certa, a polícia vai investigar o ocorrido. Em BH, um ônibus bateu contra um carro e deixou 2 pessoas feridas na via expressa. O motorista que dirigiu o carro, mesmo ferido, de 29 anos, recusou o atendimento. Um passageiro no ônibus teve ferimentos leves. No Espírito Santo, deu ruim para um bandidão que tentou dar uma de esperto. Dentro de um ônibus, lá em Vitória, ele roubou o celular de uma passageira. Não deu outra. Ele desceu do ônibus e pá! A polícia pegou ele e ele foi em cana. No DF, um homem foi preso com mais de 2 quilos de drogas dentro de um ônibus da Intran, na região do Recanto das Emas. O coletivo seguia de São Paulo para Irecê. O homem foi detido e levado para a delegacia. Já o ônibus pôde seguir viagem normalmente. No Mato Grosso, um ônibus e uma carreta bateram na BR-364 em Cuiabá e deixaram 7 pessoas feridas. O caso aconteceu na Serra de São Vicente. Um ônibus e um caminhão guincho colidiram no bairro Messejana, em Fortaleza, no Ceará. Segundo os bombeiros, 15 pessoas estavam a bordo do ônibus. O coletivo estava parado no ponto quando foi atingido. 2 pessoas que estavam a bordo, infelizmente, faleceram. Elas foram identificadas como Francisco Raimundo da Silva, de 61 anos, e Adriano de Souza da Cruz, de 39 anos. O SAMU atendeu a ocorrência. A FM Rodrigues, dona do caminhão, diz que se solidariza com as vidas perdidas e lamenta o ocorrido. Na madrugada dessa última sexta-feira, um motorista de ônibus morreu após uma batida contra um caminhão na BA-026, entre Planaltina e Maracás, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os veículos bateram de frente. Muitas pessoas ficaram feridas nesse acidente. A frente de ambos ficaram destruídas. Os bombeiros foram chamados, porém, infelizmente, o motorista do ônibus não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Que Deus conforte a família e os amigos. Não só do motorista, né? De todas as vítimas que falamos aqui nesse Expresso Alerta de hoje.
Complicado, né? Seguimos pela Bahia. Em Vitória da Conquista, um ônibus da Sapinho Tour tombou na BR-116. O Corpo de Bombeiros, o SAMU, a Polícia Rodoviária e a concessionária Via Bahia atenderam a ocorrência. 6 adultos e 2 crianças ficaram feridas. Todos foram levados ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. Em Itacaré, um ônibus da Rota Transportes atolou na BR-654. O coletivo estava no distrito de Taboquinhas e seguia para o centro de Itacaré. As chuvas intensas na região causaram essa situação caótica na pista. Após ser desatolado por passageiros e populares, o coletivo seguiu viagem normalmente. No Rio Grande do Norte, um ônibus do transporte escolar de Açu teve um princípio de incêndio, chamando a atenção de populares. Apesar do susto, felizmente ninguém ficou ferido. No Paraná, uma perseguição insana da Polícia Militar interceptou 2 ônibus na BR-369, em Corbélia. A aeronave Falcão 12 localizou os ônibus na pista. Os coletivos foram apreendidos com diversos produtos de descaminho. Entre os produtos estavam celulares, tablets, videogames e perfumes. 3 pessoas foram presas. Em Almirante Tamandaré, o motorista de um ônibus da aviação Tamandaré perdeu o controle da direção e caiu num buraco, na Vila Prado. O coletivo rodava pela linha A32. Por muito pouco, o ônibus não tombou. A aviação Tamandaré está orientando seus motoristas a não passarem mais por esse trecho, até que a situação, ou melhor, o asfalto, seja passado nessa região. Até porque não é uma reivindicação só da empresa e dos motoristas, mas também de moradores da região que reivindicam melhorias no bairro. Em Maringá, um ônibus da TCCC foi sequestrado no último domingo. O coletivo operava na linha 243, Jardim Liberdade. Segundo informações do motorista, ele foi rendido por um marginal que estava armado com uma faca e um pedaço de ferro. A abordagem foi feita ainda no bairro, quando o coletivo seguia para o terminal. Ele rendeu o motorista e fez ele dirigir até a região do Jardim Califórnia, em Sarandi. Ao descer do ônibus, depois de causar medo e pânico no motorista, levou o celular dele e todo o dinheiro que estava no caixa. Uma passageira que estava a bordo se escondeu entre os bancos e felizmente não foi vista pelo marginal. Segundo a polícia, o homem fugia de uma briga de rua e, numa situação desesperada, acabou entrando no ônibus. Foi aí que o sequestro começou. Ele já foi preso e se encontra na delegacia. Também em Maringá, um motorista de ônibus da linha 415 Cidade Alta, via Eco Valley, abandonou o coletivo no meio da viagem. Ele alegou que estudantes estavam fazendo muita bagunça e muita baderna dentro do coletivo. E nessa bagunça tem depredação, xingamentos e ofensas. Devido à pressão psicológica, para não prejudicar a vida de quem estava a bordo, o motorista resolveu parar o ônibus e descer do coletivo. Pouco tempo depois de uns minutos, após a situação se acalmar, ele voltou para o ônibus e prosseguiu a viagem. A TCCC trabalha junto à polícia e ao Ministério Público para que isso se resolva. As linhas 324, 415 e 416 são as mais problemáticas de Maringá. No Rio Grande do Sul, um ônibus de turismo tombou na BR-116, lá em Pelotas. Segundo a PRF, 2 pessoas morreram e outras ficaram feridas. O coletivo saiu de Santa Vitória do Palmar e seguia para Caxias do Sul. Termina aqui o Expresso Alerta, um jornal vibrante, uma arma do povo. Assista logo mais ao Jornal do Ônibus. Boa noite.
informação, busologia e variedades. Tudo isso você confere no próximo domingo no Busão Bom Demais, só aqui no canal Próxima Parada.